Tudo bem, pessoal? Marcos André, oncologista e editor do Oncopédia. Uma vez por mês, a partir de agora, pessoal, esse é o primeiro vídeo e eu também transformei isso em um podcast. Uma vez por mês eu vou fazer um vídeo, um podcast, um material para você que é seguidor sobre um tema de bagagem cultural, de crescimento pessoal, de mindset, que não tem relação direta com oncologia e câncer, saindo um pouco aí da linha editorial do Oncopédia, que é temas científicos, artigos, discussão crítica, atualização de vocês sobre temas relacionados a isso, né? Então, qual que é a ideia de fazer isso? É uma vez por mês a ampliar um pouquinho mais assim a mente da gente como pessoa, trazendo uma reflexão sobre algum autor, alguma obra que eu estou lendo ou que eu já li, um conjunto de obras de um determinado autor. E a ideia é fazer a gente refletir um pouco sobre existência, sobre a gente ser pessoas melhores, sobre aumentar a nossa cultura, o nosso conhecimento geral, que vai muito além da medicina, que vai muito além da oncologia. A gente acaba como médico ficando muito focado em artigos e livros ligados à oncologia, câncer, medicina, seja cardiologia, anestesia, enfim, a cirurgia, e a gente acaba esquecendo um pouco do geral e a gente tem que fazer um exercício quase que diário, semanal, para que isso não aconteça, a gente não seja dragado, né, para ficar ensimesmado dentro da medicina e a gente se tornar pessoas menos interessantes. Então esse é um alerta que eu faço para os estudantes, para os residentes. Amplie um pouco a mente de vocês, a bagagem cultural, até para a gente se tornar pessoas mais interessantes. Então, nesse domingo, um domingo até frio aqui em São Paulo, eu tive essa ideia de começar essa série aí de uma vez por mês, e hoje eu escolhi o Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu gosto muito, que eu, quando adolescente, tive algumas dificuldades para começar a ler a obra dele principal, que é 100 Anos de Solidão. Comecei, parei, é uma obra complexa, densa, difícil, com muitas idas e vindas de nomes, até confuso assim, entender os nomes e concatenar as ideias. Mas nesse domingo aí, espontaneamente, eu trago esse autor. Eventualmente vocês vão ver um ruído de cachorro, de carro, de moto, um badalar de sino, que aqui tem algumas igrejas próximas. Mas eu queria que vocês focassem aqui na mensagem sobre esse grande autor colombiano, que se vivo estivesse, teria completado 93 anos agora em março, e a gente está há um mês, próximo de um mês aí de se fechar aí mais um aniversário da sua grande obra, que é 100 Anos de Solidão, né? Agora em maio ele escreveu em 67, então 50 anos, 53 anos de 100 Anos de Solidão, que é a sua obra-prima, né? A obra-prima máxima da literatura hispano-americana desde Dom Quixote. Eu falando isso, eu digo que Dom Quixote, para vocês se lembrarem, foi escrito no século XVII, né? Então, estamos aí falando de 4 séculos, né? Desde então, essa 100 Anos de Solidão é a obra mais importante da literatura hispano-americana, e Gabriel Garcia Marques, e ele era carinhosamente chamado pelo seu povo colombiano de Gabo, G-A-B-O, Gabo. Ele é considerado hoje o autor mais importante de língua hispana, né, da literatura hispano-americana que a gente já teve, né? Esse é um grande autor, um autor que merece releituras e revisitações aí a toda a sua obra. Então, ele foi o filho mais velho de um casal de colombianos. Ele tinha 10 irmãos, era o filho mais velho. Ele acabou tendo a formação dele básica em Direito e na cidade de Bogotá, e depois acabou indo exercer, na verdade, jornalismo em Barranquilha. De Barranquilha ganhou o mundo, foi correspondente de jornais pela Europa, pelo mundo afora, escreveu para múltiplos periódicos durante sua vida toda. Mas o que o notabilizou de fato, e que o fez ser imortalizado aí no Olimpo dos grandes escritores, foi 100 Anos de Solidão, uma obra-prima, uma obra difícil, como eu falei, que ele gestou por muito tempo. Já tinha escrito capítulos, já tinha ideia de personagens, mas ele estava tão em dúvida
como ele confidenciou para um amigo, se publicava ou não, poderia ser o ocaso dele, o fracasso total, poderia ser um super sucesso. Então, temendo isso, essa aprovação, ele acabou publicando 7 capítulos desse livro, um livro que de 20 capítulos. Ele publicou um terço desse livro antes da publicação oficial em maio de 67. Ele foi publicando em jornais para ir testando, para ir aquecendo o seu público e fazendo, a partir desses feedbacks com públicos, dos públicos que liam nos jornais, ele foi fazendo adaptações até chegar na versão final de maio de 67. E várias delas, várias partes dele modificou. Então, uma delas foi a localização do povoado de Macondo, né, que é a cidade imaginária aí do livro, onde se passa o livro 100 Anos de Solidão, cujo tema central ali são os fundadores ali da cidade, José e Úrsula, né, Buendia, né, e toda a sua descendência, sua parentela ali, a relação que existia, todo um universo fantástico que se passa, um enredo fantástico, de realismo fantástico que se passa ali naquela cidade de Macondo. E o realismo fantástico era algo presente na sua obra, tanto que ele refutava um pouco essa alcunha de realismo fantástico, realismo mágico, mas é impossível de fugir disso, porque quando a gente vê dentro de um livro como 100 Anos de Solidão, trechos de uma mãe temendo um filho que nascesse com rabo de porco, ou mortos que vinham passear na cidade todo fim de tarde, ou situações esdrúxulas de realismo fantástico como aconteciam lá, isso tudo traz a gente a inevitavelmente pensar, e ele acabou recebendo essa alcunha realmente de criar uma literatura fantástica ou mágica, e é impossível pensar de forma diferente em relação a ele. Ele que era um mago, e realmente ele, pela escrita dele, uma escrita muito elaborada, ele era um contador de histórias, né? um mago, um malabarista, né? da narração, ele usando todo o seu poder de jornalismo, de síntese, de se prender aos fatos e com poucos rodeios ele conseguia passar mensagens complexas no simples, né? Isso tudo faz dele um autor amado como pessoa e como escritor. Ele é uma pessoa adorável, e que ganhou um universalismo que se aplica desde pessoas que estão na China até aldeões ali do interior da Hungria, né? Como uma vez eu vi no encarte uma autora falando que aquele povoado de Macondo acaba se assemelhando até às aldeias do interior da Hungria, e aquilo é muito familiar para as pessoas e faz com que a aceitação aumente também, né? Esse é um autor que ainda não é tão badalado aqui no Brasil, mas é um dos meus autores prediletos, e eu recomendo fortemente que vocês leiam um pouco de alguma dessas obras desse autor, que é fantástico, né? Teve a alcunha de Gabo, né? Tem essa adaptação de 100 Anos de Solidão, que talvez aí o Rodrigo e Gonzalo, que são os filhos dele, negociem com a Netflix, não sei em que pé que está isso, mas talvez ele vire filme, né? Esse livro vire filme, à semelhança do que já aconteceu com outros livros, né? Outros livros de autores famosos. Então a gente tem situações que deram certo, outros não deram certo. O próprio Amor nos Tempos do Cólera é um outro livro dele que virou um filme, só que recebeu uma crítica gigantesca porque foi uma obra em espanhol, mas feito um filme em inglês com atores que não eram hispânicos. Tinha atores italianos, espanhóis. A própria Fernanda Montenegro participou desse filme. Então, assim, realmente foi uma enxurrada de críticas. Então, essa é só mais uma das obras que acabaram não dando certo. Eu lembro de Capitu também, né, do livro Dom Casmurro, que virou uma série da Globo, deu muito certo. Então fica essa dúvida: será que 100 Anos de Solidão vai dar certo, não vai dar certo? Vai refletir toda aquela magia do livro, né? Então fica a dúvida se a Netflix vai acertar. Possivelmente sim, né? Possivelmente sim. A Netflix tem
tem feito uma participação muito forte aí no audiovisual, e é indiscutível todo o seu poder de fogo nos dias de hoje, né? Bom, pessoal, eu acho que isso tudo dito, então, somando aí o Amor no Tempo do Cólera, 100 Anos de Solidão, O Outono do Patriarca, dentre outros, a gente viu então tudo isso coroar e culminar em 1982, com Garcia Marques ganhando o Nobel de Literatura e indo aceitar aí no seu discurso de recebimento, fazendo toda uma alusão, uma lembrança aos tempos da colonização espanhola, as mazelas, a violência que foi a colonização espanhola na América Latina e todos os problemas por que passa a América Latina desde então, de corrupção, pobreza, violência, né? Doenças e o cólera, e doenças como cólera, que foi um pano de fundo aí para o livro O Amor nos Tempos do Cólera, que vale muito a pena vocês lerem. Eu recomendo fortemente, então, se aprofundarem nesse autor, nessas obras que eu falei, e vamos esperar então as adaptações aí para a TV do 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques pela Netflix. Tá bom, pessoal? Então, uma vez por mês eu vou trazer para vocês temas relacionados aí a livros que eu estou lendo, eu li, reflexões sobre eles e sobre a vida, sobre a gente ser pessoas melhores, sobre o mindset de uma forma geral. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, tá? Um abraço.